Com base no Evangelho deste dia, convido para refletirmos sobre o tema Fazei discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer discípulos. Essa é uma das últimas palavras de Jesus antes da ascensão, dita aos seus seguidores. O texto remete a uma reflexão, talvez anterior ao ir, sobre quem sou eu. Discípulo. O que é ser discípulo? Em nossa igreja nós falamos muito em membros. Sou membro da congregação tal, sou membro da igreja tal. Não há nada de errado nisto. Mas isso diz respeito à igreja visível, à forma como nós nos organizamos dentro da sociedade. De forma simples, ser membro diz respeito àquela organização humana, à congregação, à denominação, à parte civil e administrativa, que faz assembleias, reuniões de diretoria, que decide coisas. A Bíblia também usa o termo membro. Somos membros do corpo de Cristo. Mas quando usa a expressão membro, não é da mesma forma como nós usamos para o aspecto civil e jurídico de uma congregação. Membros do corpo, onde cada um é parte de um todo. Jesus usa a figura do corpo para dizer que nós fazemos parte de um todo guiado e dirigido pelo cabeça, Jesus Cristo. Quando a Bíblia usa a expressão discípulo, fazer discípulo, nós vamos perceber que há um sentido mais profundo. Há algo mais do que ser membro da igreja. Há algo mais do que crer numa doutrina, crer em Jesus, se identificar com uma igreja e ser cristão. O discipulado vai um pouco além. Vamos tentar definir isso. O membro, ele preenche requisitos formais de uma instituição, de uma denominação. E enquanto ele continua preenchendo esses requisitos, ele é membro. E no luteranismo nós temos uma distinção muito oportuna. Veja que quem define quando alguém vem para a igreja e é recebido na igreja é o pastor, não é a assembleia. E aqui está um pouco presente o nosso entendimento de discipulado. O pastor instrui aquela pessoa que não é membro da igreja luterana e acompanha muito de perto. Eu pessoalmente gostava de fazer isso individualizado ou por família, para poder chegar muito próximo, conhecer os dons e inserir esta pessoa no corpo de Cristo e na igreja local para servir ao Senhor. E quando essa pessoa, crendo naquilo que aprendeu, decide junto ao pastor, é isso que eu quero servir a Deus aqui, ele apresenta essa pessoa diante do altar, a recebe como membro da igreja. Depois tem um protocolo, vai ter uma assembleia, quando ele vai se tornar membro votante, para participar das decisões desta igreja local. Se fosse invertido, se a assembleia definisse quem vai ser ou não ser da igreja, pessoas não cristãs poderiam preencher os requisitos estatutários, se tornar membro e definir os rumos. Mas nós temos
em nossa teologia e nossa prática as duas dimensões da igreja. O aspecto da relação com Cristo e o aspecto da relação com a sociedade, com o mundo e com as leis civis. O discipulado, esse não diz respeito às leis civis, esse diz respeito à relação com Deus. E este é que nós almejamos quando o pastor se dedica a ensinar as doutrinas básicas da fé cristã a alguém que vem. E este é o momento, e ele continua por toda a vida, de fazer discípulo. Discípulo é um seguidor, é um imitador, alguém que segue um modelo. E o modelo para nós cristãos é Jesus Cristo, o Mestre. É dele que nós somos discípulos. Discipulador, então, seria alguém que, sendo discípulo, tendo o conhecimento, compartilha, ensina e faz outros discípulos. Meu ministério pastoral em congregação, sempre gostei disso, e ontem, trabalhando o dia todo no escritório, num seminário online, me lembrei de pegar algumas relíquias. Em 1993, já pensando nesta linha de atuação, ao invés de tornar as pessoas membros, fazer discípulos, ensiná-las a ensinar, junto com o pastor orientador de estágio, a gente fez um caderninho que depois, no ministério em Natal, chamei ele de Fazei Discípulos. Isso foi melhorando, depois até foi para uma gráfica. Em 2002, ele foi à gráfica, e em 2010 teve uma nova versão. Qual era o objetivo? Cada um da igreja devia conhecer isso, para sentar com o outro e ensinar. E este, para mim, é o modelo de igreja urbana. No espaço urbano, nós não temos mais tempo de reunir as pessoas em grandes grupos. Mas cada um de vocês, como discípulo de Jesus Cristo, contacta durante a semana dezenas de pessoas. E deve olhar para uma família, para duas, e dizer: Senhor, faça de mim um discípulo, discipulador destes. E chegue junto. E essas pessoas vão lhe fazer perguntas que você não sabe responder. E nem é obrigado. E aí você diz: terça-noite tem estudo bíblico. Domingo tem culto, vamos comigo. Mas as perguntas não serão respondidas no culto e nem no estudo bíblico, porque são outras, não são aquelas que estão sendo abordadas. Aí a igreja tem pastor. E você conecta-o para que haja um horário em comum para ensinar, oportunizando a essa pessoa ser discípulo. A cidade, ela é a grande diáspora moderna, onde dentro de um mesmo prédio você tem 10 apartamentos e 10 pertenças religiosas diferentes. E dependendo como, o prédio ainda tem regras. O salão comum não pode ser usado para questões culticas, porque um dia alguém exagerou e fez bastante barulho desnecessário naquele ambiente. Então, discipulado, creio eu que é o caminho da igreja moderna e urbana. E discipular não é tarefa do pastor, é do discípulo. E então, sim, o que o discípulo vai ensinar ao outro? Aquilo que ele sabe. Muito simples. O que ele vai ensinar? Primeiro, demonstrar o seu comprometimento como seguidor. Simples assim.
sendo aquela testemunha viva na sua forma de ser, viver e crer. O discípulo, ele testemunha com algumas atitudes. Uma pessoa que você quer trazer para a igreja e ela lhe convida domingo para o almoço, se você quer trazê-la para a igreja, diz: eu vou no seu almoço, mas antes eu vou no culto. Vou chegar 12 e pouco, mas chego. Você está dizendo: o culto é importante para mim. Mas se eles lhe convidarem e você logo deixa o culto de lado e vai, o dia que você convida ele para o culto, por que ele vai a um culto que você no domingo passado deixou de lado? Por causa de um almoço. Veja que nós somos observados na sociedade. O nosso jeito de ser, de reagir no ambiente de trabalho, ele é um grande testemunho. E quando ele for alimentado com palavra, com testemunho bíblico, ele coloca o poder de Deus em ação sobre aquela pessoa. Vamos entender um pouco o texto. A Bíblia Almeida, mais conhecida, antiga, aquela versão, ela diz: ide, fazei discípulos. O tempo verbal, ele é um pouco diferente, ele é traduzido na nova linguagem de hoje, indo. Então, fazer discípulos não é uma incursão que eu faço no domingo e volto para mim. Eu faço no sábado à tarde e volto. Indo para a universidade, indo para a escola, indo para o trabalho, indo para as atividades domésticas, faça discípulos. Transmita, fale daquilo que você sabe. Se você não sabe conceitos teológicos, você sabe o quanto é bom dormir em segurança sob os olhos do Senhor. Testemunho isso. Testemunho isso a alguém. Diz: olha, eu também tenho dívidas, eu tenho preocupações, mas quando eu vou dormir, eu oro ao Senhor e digo: cuida de mim porque eu preciso descansar. E eu apago. Esse é o testemunho do valor da fé e do relacionamento de Jesus com Jesus Cristo e como Ele muda o meu dia, a minha situação de dificuldade na vida. Testemunhar é isso, é dizer ao outro como ocorre comigo por causa da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Para entender melhor esse texto, eu pego o versículo 21 de João 20, quando Jesus diz aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai enviou, eu envio vocês. O Pai enviou Jesus para a missão de salvação. Aí Jesus diz: do mesmo jeito que eu fui enviado, eu envio vocês. Não é pouca coisa. Do mesmo modo, somos enviados. E nesse texto, ele repete isso de outra forma e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus então evoca e diz: olha, não é qualquer um que está falando com você. É alguém que tem autoridade para dizer o que está dizendo. Eu tenho autoridade, por isso eu digo a você: fazei discípulos. Eu chamo isso de estratégia. Vão e façam discípulos. Qual é o método? O texto diz: batizando e ensinando. É possível pensar desbatizando os pequenos que não entendem e ensinando os grandes que entendem? Sim e não. Porque ninguém compreende a palavra se não for pela ação do Espírito que age por meio da palavra. Então, tanto aquele que vai ser batizado na sua tenra infância, como aquele que vai ser ensinado, vai ser transformado por uma ação de Deus. Ele é passivo nisso. Eu sou aquele que coloca diante da pessoa a oportunidade de se tornar discípulo, seja no batismo, seja crendo na mensagem anunciada. O conteúdo a ser anunciado, o próprio texto fala: todas as coisas que vos tenho ordenado.
A Bíblia inteira. Ah, mas eu não sei ela inteira. Pega as partes que você sabe. E de repente da Bíblia tem partes que você sabe que dizem respeito ao cuidado da natureza, ao cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo. Você ensina estes. E deixa outros ensinos que também estão na Bíblia para serem ensinados por outros. A nossa maior dificuldade é que a gente quer ensinar tudo e não ensina nada. Porque não sabe tudo, não começa pelo que sabe. E eu estou dizendo isso porque logo mais eu quero falar de uma forma prática sobre isto. O Espírito Santo, ele age. Fazer discípulo é uma incumbência dada aos cristãos, sob a graça e a presença de Deus. Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, nesta tarefa de discipular. O contexto é o discipulado, ele diz: olha, vocês não estão sozinhos. O discipulado é uma tarefa minha, eu estou enviando vocês do jeito que eu fui enviado, porque vocês são meus e nós somos corpo, e há um mundo a ser alcançado. Mas vamos trazer isso mais perto. Alguém pode estar pensando: Zé, eu não sou discipulador. É porque você trouxe os seus filhos ao batismo, você reconhecendo a importância, você fez sua parte. E você trouxe os seus filhos para a escolinha bíblica, para o ensino confirmatório, para a bênção matrimonial. Mas isso que nós fazemos com a nossa família, para os da nossa casa, está aqui inserido o mundo inteiro. A abrangência é maior. E o contexto da cidade nos impele. Porque a cidade é o lugar onde você tem todas as facilidades, todas as possibilidades, todas as mazelas, todos os tipos de pecado, tudo existe de uma forma muito abundante na cidade. E ali é o lugar que nós estamos. Aqui é o lugar onde nós somos discipuladores. Nós não precisamos produzir resultados, apenas permitir que o Espírito produza frutos em nossa vida. Deixemos Deus agir por meio de nós. Para crescermos como igreja, não basta aumentar de número. É preciso tratar das nossas próprias doenças espirituais e estar sempre de novo presente para receber o perdão. Por isso, ser discípulo implica especialmente em estar com o Mestre. E o Mestre se revela na palavra e nos sacramentos. E então sim, por causa do Mestre, amar a si mesmo, com os próprios dons e defeitos. Amar o outro com seus dons e defeitos. Amar o incrédulo com seus dons e com os seus defeitos. E no amor ao incrédulo, inclusive sacrificando tempo, dinheiro, atenção, para ganhá-lo a Cristo. Com nossos filhos nós insistimos, porque sabemos o quanto é importante estar com o Senhor. Por vezes, com os outros, a gente faz um convite, se ele não foi aceito, também, nunca mais. O Senhor age diferente. E Ele nos capacita para sermos insistentes. Em outro texto, Jesus diz: admoeste, quer seja oportuno, quer não, insista. Insistir não significa ser deselegante, mas não desistir fácil. Porque o que está em jogo é o lugar eterno daquele meu irmão, daquele meu amigo, que ainda não está no caminho da graça da salvação. Eu quero ainda explorar a promessa. Antes mesmo dos discípulos começarem a trabalhar, Jesus já garantiu: eis que estarei convosco
todos os dias. A presença dele é a garantia antecipada. Portanto, o testemunhar, o fazer discípulo, o ensinar o que eu sei sobre Jesus e a salvação, não é um trabalho individual. Ele é em comunhão com o Senhor. Ele que realiza em nós o querer e o realizar desta obra. Indo trabalhar, indo para a escola, indo para a faculdade, fazei discípulos. Seguindo o Mestre para que aqueles que nos acompanham encontrem o Mestre que os salva. Amém. Eu fiz essa reflexão desta forma.